Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é terça-feira, dia 12, o evangelho para hoje é João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante do texto da última ceia de Jesus com os 12, mas o enfoque da parte que foi proclamada hoje é sobre a questão da traição de Jesus feita por Judas. E no texto de hoje, Jesus revela aos discípulos: na verdade, um de vocês irá me entregar, irá me trair. Isso causa uma angústia nos discípulos, porque eles se perguntam: quem será? E aquele discípulo que estava com a cabeça no ombro de Jesus, Pedro pergunta para ele: quem será? Pergunta ao mestre: quem será que vai traí-lo? Este discípulo somos nós, mas esse discípulo é João, o discípulo amado. Orígenes fala bastante sobre esse trecho e diz que quem quiser ser bom discípulo, faça como João. Coloque a cabeça no ombro de Jesus e procure entender os tesouros da sabedoria e da ciência que estão guardados no coração de Jesus. Colocar a cabeça no ombro de Jesus significa segui-lo. Segui-lo e amá-lo com todo o coração. Amá-lo com todo o entendimento, amá-lo. E João fez este papel, e João foi até o final, até o momento da cruz, foi o único que não abandonou Jesus até o final, como apóstolo. Os outros apóstolos o abandonaram. Teve um que correu nu, preferiu passar a vergonha de ser visto nu do que ser visto como mestre, não é? Pois bem, então, o texto de hoje nos faz pensar sobre esta figura de Judas, que era o traidor que estava entre os discípulos e que Jesus o amou até o fim. Tem alguns textos apócrifos que falam sobre este momento da última ceia. Esses textos serviram de inspiração para que muitos monges na Igreja Oriental fizessem pinturas interessantes. E há pinturas que relatam este momento, sobretudo este momento em que se diz que Jesus deu um pedaço de pão a Judas e depois que Judas recebeu, Satanás entrou em Judas. Porque há uma pergunta: Judas afinal recebeu
pedaço de pão e comeu ou não? Ele comungou ou não comungou, entre aspas, não é? Quer dizer, ele teria recebido o corpo de Cristo naquele momento ou não? E assim, alguns textos apócrifos falam de maneira muito forte, dizendo que Judas recebeu, mas não tinha condições de reter o corpo de Cristo dentro dele, porque não havia comunhão de ideia, não havia comunhão de pensamento, não havia comunhão afetiva com Cristo. Ele estava naquele instante dominado por Satanás. E os textos apócrifos dizem de maneira muito forte, Judas teria vomitado o corpo de Cristo, vomitado o pão e o vinho, porque não estava vivendo em comunhão com o Senhor naquele momento. Pelo contrário, ele estava pronto para trair o mestre e por um preço de 30 moedas de prata, o dinheiro de comprar uma cerveja ou pagar um cabeleireiro, conforme se dirá depois entre os romanos, esse foi o preço pago pelo Messias. Pois bem, então Judas é o traidor, aquele que trai, que experimenta a noite, diz o texto, era noite na vida de Judas. Noite significa escuridão. Judas estava vivendo uma grande escuridão. Aliás, talvez a vida de Judas tenha sido toda uma grande escuridão, porque esteve com Jesus 3 anos, mas não acolheu o mestre em nada. Escutou ensinamentos o tempo inteiro, mas não soube, não conseguiu acolher os ensinamentos do mestre. Judas era alguém que estava entre eles, mas não fazia parte deles, né? É tanto que Judas experimentará esta noite escura como uma noite escura, não só no sentido de que ele vai trair o mestre, mas ele vai trair a si mesmo. Trair Jesus é trair a si mesmo. Trair o mestre é trair a si mesmo. E esta noite escura terminará no suicídio de Judas, não é? Judas tirará sua própria vida. A traição a Cristo faz o homem perder-se e faz o homem perder, entre aspas, a própria vida. Quem vomita, rejeita aquele que lhe dá a vida, quem trai aquele que lhe dá a vida, está entrando num caminho de perdição. Trair a Cristo significa, em primeiro lugar, trair a si mesmo e perder a vida. Amados irmãos e irmãs, as traições continuam na história da humanidade, não é? Trair Cristo, como é possível trair aquele que transporta e aquele que conduz a beleza, a bondade, ao amor, ao perdão, aquele que cura, que salva, que liberta? Como pode o homem trair alguém assim? Como pode o homem trair o próprio Deus? Como pode o homem trair a própria bondade encarnada? Como pode o homem não se identificar com esta bondade e traí-la? Trair esta bondade. Então eu creio que o texto de hoje nos ajuda bastante a pensar, porque as traições continuam nos dias de hoje, não é? Às vezes dentro da própria casa, o filho trai a confiança dos pais, roubando alguma coisa, ou às vezes usando drogas, não foi orientado para isso pelos pais. Os filhos traem a confiança dos pais quando pensam que os pais lhes são inimigos, não é? E atentam até contra a vida dos pais. Às vezes o esposo trai a esposa trai o esposo. O comerciante às vezes trai o seu freguês, aumentando a conta ou de alguma maneira alterando alguma balança. O freguês trai o comerciante quando não lhe paga aquilo que comprou para pagar depois. E assim o mundo continua experimentando a traição de muitas maneiras. Hoje nós somos convidados a pensar sobre isto. E um último ponto. Pedro diz: Senhor, eu te seguirei até a morte, eu darei a minha vida por ti. E Jesus então diz: você dará a sua vida por mim? Será que é verdadeiro mesmo isto que você está dizendo? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que você tenha me negado 3 vezes. E Jesus faz uma profecia muito curiosa, porque
Havia uma lei naquela região que proibia criar galos. E Jesus faz uma profecia e, de fato, o galo canta. Aparece um galo que canta, um galo criado clandestinamente que canta para que a profecia se cumpra. Porque, segundo os antigos, naquela região, a lei proibia criar galos. Bom, hoje então somos convidados a observar neste texto, primeiro, a presença desse discípulo amado que está muito perto de Jesus e coloca a cabeça no ombro do Mestre para escutar o coração e recolher as belezas que havia no coração de Cristo. Segunda coisa, olhar para esta figura de Judas, que é uma figura sombria, que caminha na noite, que caminha na escuridão, que alguém que não tem coração, que trai o Mestre por 30 moedas de prata. Alguém que não consegue reter o Cristo dentro de si, mas como dizem os livros apócrifos e as pinturas dos antigos monges, ele o vomita, coloca para fora, porque Satanás estava dentro dele. Não há como unir Cristo a Satanás, Satanás a Cristo. Não há como. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre tua descendência dela, quer dizer, não há como, não há como. E a terceira coisa é, Pedro não está ainda à altura de dar a vida por Cristo. A maturidade humana lhe fará dar a vida por Cristo mais adiante, a maturidade humana e a maturidade de fé, mas no momento ele não é capaz. Amados irmãos e irmãs, fiquemos com esta reflexão do Evangelho de hoje. Ela nos ajude a viver o dia de hoje pensando nestes 3 discípulos, João e todo o amor que tinha ao Mestre, Judas, discípulo das trevas, da escuridão, que vivia nas trevas, na escuridão, mesmo estando entre os discípulos e os apóstolos, não acolheu o Evangelho. E depois a figura de Pedro, que é o homem que está em crescimento, que naquele momento não é capaz de dar a vida, mas mais adiante o será. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um ótimo dia para todos.